Olá, aqui é Elisandra Caires, enfermeira estomaterapeuta, e nas séries de vídeos que eu venho gravando sobre diabetes não poderia faltar o pé diabético. Então hoje eu estarei abordando o tema pé diabético e a sua prevenção. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, acione o sininho para que o YouTube te lembre e te mostre toda vez que tiver vídeos novos. Então vamos falar sobre o grande vilão que é o pé diabético. Acredito que muitas pessoas portadoras de diabetes têm um certo medo de apresentar algum tipo de lesão. E o porquê que isso ocorre? A gente sabe que o aumento da glicemia, do açúcar no sangue, faz com que dificulta a cicatrização de algumas lesões. Por que eu trouxe esse assunto de pé diabético? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente consegue evitar alguns tipos de lesões. Então eu espero que com essas informações que estou trazendo, conscientize toda a equipe da enfermagem a trabalhar na prevenção e também para você ouvinte que tem diabetes, espero que você dê o seu melhor e possa assimilar todas as informações e pratique no dia a dia, porque com certeza isso vai te ajudar e muito a prevenir as lesões. Existem classificações do pé diabético e uma delas é o pé neuropático. Esse pé neuropático, ele faz com que a pessoa comece a apresentar um ressecamento na pele. Então, por isso que muitas vezes tem diabetes que fala assim, nossa, meu calcanhar é tão ressecado e apresenta fissuras, que é aquelas famosas rachaduras ao redor do pé, do calcanhar. Também pode acontecer algumas deformidades ósseas. No canto do dedão, que chama hallux, pode aparecer uma proeminência óssea na lateral, conhecida como joanete, que no nome científico chama hallux valgus. Além das deformidades, pode aparecer calosidade, que são os calos. Esses calos são conhecidos como hiperqueratoses. É muito importante, você que tem diabetes e começou a apresentar calos nos pés, procure uma instituição de saúde, alguém da enfermagem, para que eles possam fazer a remoção, que é o desbastamento dessa calosidade. Se você continua apresentando o calo, comece a prestar atenção no tipo de sapato que você está usando. Muitas vezes os calos eles vêm da pressão exercida entre o pé e o sapato, ou por alguma costura, ou por estar apertado. Existem profissionais que elaboram esse tipo de sapato e eles irão estar fazendo um teste no seu pé que chama plantígrafo para ver quais regiões do seu pé que está apresentando aí a pressão, e onde está apresentando a pressão provavelmente vai ter surgimento de calosidade. Além disso, do pé neuropático que eu estou citando, pode acontecer a formação já de lesões abaixo dos calos. Essas lesões são chamadas de mal perfurante plantar. O mal perfurante plantar tem que ser logo tratado para que ele não aprofunde e não dê comprometimento na parte óssea ou algum tipo de infecção que a gente conhece como osteomielite. Então, praticamente, na questão do pé neuropático, são essas questões que acabei de abordar. Seguindo a classificação do pé diabético, a gente tem a classificação do pé vascular ou isquêmico. O que acontece com esse pé? O pé ele começa a ficar frio, gelado ao toque e bem pálido, então comece a observar se está vendo alguma palidez no seu pé. As pontinhas dos dedos também pode estar ficando arroxeada ou apresentar uma isquemia. Isquemia é morte do tecido e o dedo começa a ficar bem escuro e nesses casos aí, se não ocorrer, pode ocorrer a amputação. E além dessa classificação, existe a mista, que é tudo o que eu falei. Lembrando que o pé neuropático, que é a neuropatia periférica, ele começa a perder a sensibilidade. Então, é importante quando comprar um sapato, verificar ao chegar em casa se não teve nenhum tipo de bolha, se não está avermelhado no local, para a gente evitar esses tipos de lesões. Agora eu vou apresentar 3 situações distintas. A primeira situação, a pessoa é portadora do diabetes, porém, ela não tem nenhum tipo de lesão no pé. Na segunda situação, ela tem diabetes e apresenta uma lesão. E na terceira, apresenta uma infecção nessa lesão. Então, na primeira situação, como eu disse, a pessoa não tem a lesão no pé. Então, é o momento de fazer a avaliação todos os dias
Então, todos os dias inspecionar esse pé, olhar se tem alguma fissura, calosidade, se está apresentando alguma deformidade. É importante estar usando meias de cor clara. As meias de cor clara ajuda na situação quando a pessoa chega em casa após o dia de trabalho, ela observa se tem alguma sujeirinha nessa meia. Porque quando a gente tem uma ferida, ela sai, na ferida, aquele líquido que sai chama exudato, que é conhecida como secreção. Se você utiliza uma meia escura, vai mascarar e a gente não vai conseguir visualizar. E, como eu disse, tem a perda da sensibilidade, então essa sujeirinha na meia devido à lesão vai facilitar a pessoa descobrir se está com algum tipo de lesão ou não. Quanto ao cuidado de higiene, é primordial que se faça uma limpeza desse pé com água, sabonete líquido neutro de preferência, mas que seja uma água morna, não água quente. Cuidado com água quente, porque a gente sabe que com a perda da sensibilidade, essa pessoa pode apresentar algum tipo de queimadura. Então, após higienizar, secar bem os pés, secar entre os dedos, de preferência com uma toalha separada da toalha que você seca o corpo, pode ser uma toalhinha de rosto, e para que não deixe, umidade entre esses dedos. Comece a observar na hora de secar o pé se está com alguma micose, lembrando que a micose ela pode trazer fissuras entre os dedos, que são aqueles machucadinhos, e ali pode ter algum tipo de lesão, tá? E essa lesão pode infeccionar. Observe as unhas, como que tá as unhas, cuidado com o corte de unha, sempre linha reta, nunca ficar cortando os cantinhos das unhas, não se aprofundar na região ungueal. Pedir para alguém cortar se tiver impossibilidade. O corte também seria interessante fazer após o banho, porque a unha vai estar mais molinha e fácil de cortar. Lembrando que o diabético, ele também apresenta aquela unha mais grossa, que é dura para cortar. Então, peça ajuda na impossibilidade, não vá cortando sem estar visualizando certinho onde você vai estar fazendo o corte. Quanto ao calçado, ele tem que estar sempre bem higienizado. Não adianta a gente cuidar bem dos pés, evitar algum tipo de micose, sendo que o calçado está sujo. Então, higienize bem o calçado. Existem produtos no mercado que faz a desinfecção também. Mas na ausência desse produto, lave bem com água e sabão, deixa secar no sol. Ou então, mesmo que já está limpo, está guardado, coloca um pouco para arejar. Nunca deixe ele em lugar muito fechado. Tomar um pouco de sol de vez em quando nesse calçado é bom, porque o fungo ele gosta de lugar quente, úmido. Então, vamos cuidar bem dos sapatos. Aproveitando, falando da micose, após higienizar, é interessante tomar um pouquinho de sol, aquele sol da manhã, uns 10 minutinhos nesse pé, para que haja uma respiração melhor nesse pé, que ele fique um pouco mais arejado, para a gente evitar aí as micoses. Semanalmente, fazer uma hidratação profunda nesse pé. Pode estar utilizando um creme esfoliante para fazer a esfoliação daquela pele morta. E aí, na ausência desse creme, esse esfoliante, você pode estar utilizando mel com fubá, fazer como se fosse uma pasta ali, ou então aveia em flocos, daquele flocos fino, e começa a massagear esse pé. Após faça a remoção, passe um creme neutro à base de água, lembrando, cremes muito perfumados, eles contêm às vezes álcool, e isso resseca mais ainda a pele, então tem que ser creme à base de água. Passe no pé, evitando passar entre os dedos. Após hidratar, passe um filme de PVC, deixe agir por 20 minutinhos, remove o filme de PVC e coloque meias. E após as meias, se quiser colocar um sapato. Por quê? Para evitar que algum acidente escorregar após a remoção do filme. Também é interessante estar fazendo no momento, hora que for dormir, tá? E aí remover o filme, coloca a meia e vai dormir. Uma dica que eu vou dar para você que tem diabético e nunca passou como enfermeiro em alguma unidade básica de saúde, procure a unidade básica de saúde e solicita ao enfermeiro para que ele faça o teste da sensibilidade dos pés, pelo menos, no mínimo, uma vez por ano.
Lá será feito alguns testes para estar identificando de como está a sensibilidade da dor, se você está sentindo dor, a sensibilidade vibratória, sensibilidade de temperatura. Esse enfermeiro vai estar também fazendo a sensibilidade da proteção plantar, de reflexo. Então, se você nunca fez, procure um enfermeiro para que ele faça e aí a gente já começa a prevenção de lesão que possa ocorrer. Agora eu vou falar sobre a segunda situação. Na segunda situação, a pessoa tem diabetes e já apresenta uma lesão. O que é primordial aí? Seguir as orientações do enfermeiro, não fazer nada de diferente que o profissional da saúde orientar. Eu sei que tem muita gente que às vezes utiliza métodos que vêm lá dos avós. Cuidado com isso, porque alguns métodos, caseiros pode acontecer de agravar mais a lesão. Então, o que é importante, a hora de fazer o curativo em casa, se for o caso, se na impossibilidade de fazer esse curativo na unidade de saúde, ou então, se você combinar com o enfermeiro, eu vou vir uma vez na semana aqui e os demais dias eu vou estar fazendo em casa. Ok, desde que você siga corretamente as orientações. Primeiramente, sempre lavar bem as mãos. Existe uma técnica para lavagem das mãos. Essa técnica ajuda a diminuir a quantidade de germes, quantidade de bactérias que tem na mão. Então, converse com o enfermeiro que ele vai te orientar. Lavar bem as mãos, guardar os materiais de curativo no local adequado, arejado, longe de sol, evitar guardar dentro do banheiro. Então, sempre no local limpo e arejado. A limpeza dessa ferida tem que ser com soro fisiológico, evitar de lavar com água e sabão. Água e sabão a gente até pode lavar algum ferimento, aquele ferimento que acabou de acontecer. Para desinfetar a lesão, a gente pode sim lavar com água e sabão, mas aquele ferimento que acabou de correr, um corte, algum acidente dentro de casa. No demais, as lesões crônicas, elas têm que ser tratadas, elas têm que ser limpas com soro fisiológico. É o soro fisiológico que vai fazer uma adequada limpeza no local, tá? Então, se você não tem soro, vá na unidade que eles vão estar fornecendo o soro fisiológico. É importante essa lesão estar fechada. Então, o curativo tem que estar fechado. Não existe aquela de, minha ferida tem que respirar, não posso deixar a ferida fechada porque ela precisa respirar. Gente, isso não. É diferente daquela criança que caiu, ralou o joelho, lavou com água e sabão, tal, e vai deixar aberta. É diferente. A lesão, ela tem que estar fechada, porque ela precisa da temperatura correta, da umidade correta, para que as células consigam se multiplicar e crescer um novo tecido. Então, curativos tem que estar fechados. Só que é importante saber o tempo, a periodicidade da troca desse curativo. Quem vai te informar? O enfermeiro da unidade. Então, se aquela cobertura é para ser trocada a cada 24 horas, ok, vai ter que ser feito o curativo a cada 24 horas, todos os dias. Ou a cada 48 horas, depende a cobertura, que é o curativo que foi escolhido para aquele tipo de lesão. Não adianta a gente usar o mesmo curativo para sempre, porque a cada fase que está essa ferida, ela requer um tipo de curativo. Por isso da importância de sempre estar indo à unidade de saúde, tendo uma avaliação do enfermeiro. Não adianta eu pegar a minha pomadinha, que seja com a cobertura, e levar para minha casa e falar assim, essa cobertura que vai cicatrizar minha ferida. Não, essa ferida tem que ser avaliada periodicamente, porque às vezes vai precisar da troca desse tipo de cobertura. Então vamos para a situação 3. A pessoa já tem uma ferida instalada no pé, só que ela começou a modificar a característica da ferida, apresentar sinais de infecção. Então, quais são os sinais de infecção? Dor. Mas eu não tenho muita sensibilidade, eu não estou sentindo dor. Ok. Começa a prestar atenção visualmente se ela está avermelhada. Se ela tiver vermelha, que é a famosa hiperemia, tem coisa diferente. A questão do exudato, que é aquela secreção que sai da ferida, começa a aumentar o volume e também tem um odor fétido, um cheiro não agradável. Então, tem coisa diferente. A característica também do exudato, que é a secreção, começa a ficar mais característico com o pus. Com esses sinais, procure imediatamente uma unidade de saúde para mostrar como que está essa lesão, porque ela está diferente do que você está habituado a ver. E aí o profissional, tanto o enfermeiro quanto o médico, vai tomar providências ou com o uso de antibiótico ou uma cobertura diferente,
mas tem que ir mostrar para que a gente tem que evitar outras complicações de infecções, que pode ser a amputação. Então, eu vou ficando por aqui. Nessa questão de prevenção, é importante que você que tem diabetes se empenhe realmente em seguir todas as orientações que foram fornecidas aqui. Observar todos os dias os pés, na dúvida, procurar a unidade de saúde, mostrar para o enfermeiro como que está o seu pé, porque existe alguns recursos que podem ser realizados na unidade, um desbastamento, que é a retirada do calo. Então, cuide dos seus pés, tenha atenção maior para a sua saúde, porque você sim pode conseguir evitar muitas complicações. Espero que eu tenha ajudado a trazer essas informações e também que vocês aderem a essas informações, que façam no dia a dia de vocês. Tem coisas que dá para a gente estar evitando, então vamos levar isso a sério. Qualquer aspecto diferente, procure unidade básica de saúde, procure um enfermeiro ou uma unidade de saúde. Ou seja, não espere, porque muitas vezes a gente consegue evitar sérias complicações. Então, você diabético, prestou atenção nas informações? Então, faça certinho em casa. Você que mora sozinho, tente observar todos os dias. Você que tem alguém da família e não consegue visualizar, olhar bem os pés, peça ajuda da família. Qualquer anormalidade, qualquer coisa diferente do seu habitual, procure uma unidade de saúde para que seja feita uma avaliação mais completa. Então, muito obrigada, eu fico à disposição. Se tiver alguma dúvida, faça as perguntas aqui que eu vou estar te respondendo, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo vídeo.